Boa noite. Boa noite, Estela. Seja bem-vinda. Miss Fernando de Noronha, CNB 2021. Adenilson, Francisco Assis, boa noite para vocês. Vamos começar essa live para conhecer um pouco do Henrique Fontes, aquele que tem a incumbência de eleger a representante brasileira para o concurso de Miss Mundo, Miss World, na Inglaterra. Sejam bem-vindos a todos, Denilson. Sejam muito bem-vindos. Ao som do hino do Miss Mundo, Zailma Loyola, vamos começar essa live com o Henrique Fontes. Ele chegou, chamar o nosso convidado. Vamos começar nossa live de hoje, promete ser muito boa. Salve, Henrique! Boa noite, Josenildo, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite. Nada, eu que agradeço a você, para a gente descobrir um pouco mais sobre o nosso querido Henrique Fontes, o homem das Misses, que organiza o Miss Brasil Mundo, o Mister Brasil, está sempre envolvido com os projetos sociais no Brasil, no nosso país. E agora chegou a sua vez, né? Hoje você está na Berlinda com a gente. Vamos lá. Temos muita coisa boa aqui para querer descobrir a seu respeito. E para mim é um prazer muito grande você ter aceito o convite. E a família CNB está de parabéns, porque você organiza muito bem, com muito empenho, muito carinho, obrigado, meu amigo. Eleições nacionais. Muito obrigado. Obrigado em nome não só meu, mas de toda a família CNB. Tá certo. Você merece, meu rei. Você merece. A noite hoje é sua. Nós vamos agora dar início à nossa live aqui, extraordinária assim, para a gente conhecer um pouquinho mais quem é o Henrique Fontes, além da produção de eventos, assim. Tô pronto. Então, vamos lá. Tem umas perguntas da produção e algumas pessoas mandaram também, tá misto aqui. Então, legal, vamos lá. Ótimo. Pergunta da produção. Conhecemos o Henrique Fontes, produtor do concurso de belezas no Brasil. Fale um pouco sobre a sua carreira profissional e, em especial, sobre o seu trabalho desenvolvido no Consulado do Brasil em Miami, de 1996 a 2003. Então, Josenildo, quando eu tinha de 18 para 19 anos, eu estava me preparando para estudar ou Direito, entrar no segundo semestre na PUC do Rio de Janeiro, ou para estudar para ser piloto de avião, que era um sonho meu. Eu estava entre essas duas opções, né? Eu já tinha um inglês razoável. Minha mãe perguntou se eu não queria fazer um curso para melhorar meu inglês nos Estados Unidos, tal, porque me serviria, né, para qualquer uma das duas opções. Eu fiz o curso de 6 meses e aí eu consegui uma bolsa de estudo para poder fazer a minha faculdade nos Estados Unidos, com a ajuda dos meus pais, mas essa bolsa cobria 80% do valor, né, do curso, e eu resolvi ficar. Então, mudei totalmente o que eu faria. Fiz a faculdade nos Estados Unidos, lá é um pouquinho diferente daqui, você tem 2 anos básicos, onde você decide, né, o que você vai estudar. Acabei optando por Relações Internacionais, que era algo nos anos 90 muito novo aqui no Brasil, se eu não me engano ainda tinha acabado de chegar, na verdade, tá? Eu acho que só tinha em Brasília, e unia várias coisas que eu sempre tive muita paixão pela história, geografia, a relação entre os países. Então foi uma faculdade assim espetacular, e eu tive a sorte de terminar a faculdade e, através de uma pessoa que eu conheci nesse processo, eu fui convidado para trabalhar no Consulado do Brasil. Entrei como estagiário, depois fui efetivado, passei para o setor comercial. Então foram 7 anos trabalhando no consulado, e lá que aconteceu algo muito curioso, que apesar de eu já ter essa paixão pelo mundo Miss, já tinha algum tempo,
foi no consulado que, certa vez, conversando com a secretária do cônsul-geral, eu olho para a lata de lixo e vejo um convite para uma festa do Miss Universo 97. Falei, será? Eu peguei aquele convite e falei assim, Carol, por que esse convite está no lixo? Não, porque ninguém aqui quer ir, nenhum dos diplomatas, falaram que isso é bobagem, que é algo passado, nem sabiam que ainda existiam concursos de Miss e tal. Daí eu falei, posso ir? Ela falou assim, você quer ir nisso? Eu falei, claro. E aí ela entrou na sala do cônsul e falou, olha, o estagiário quer ir nessa festa lá em Aventura, em Miami, né? E aí eu fui representando o consulado como estagiário ainda, ou recém-efetivado, foi logo no comecinho, e foi sensacional, foi lá que eu conheci muitas das pessoas que acabaram abrindo as portas para esse mundo, né? Conheci, tem uma curiosidade ali, eu conheci a Brooke Lee e me apaixonei, quem viria a ser eleita Miss Universo poucos dias depois, que eu acho assim uma das mais sensacionais, ela pode não ter aquela beleza que a maioria das pessoas espera como padrão, mas a personalidade incrível dela, ali eu já vi que era uma forte candidata. E ali começou tudo, né? Então, já esse primeiro trabalho no consulado após formado, teve um pouco a ver com por eu ter entrado logo depois de cabeça aí no mundo Miss, com o Global Beauties e outras situações. Quer dizer, foi o seu pontapé inicial, assim, praticamente seu primeiro contato, né? Foi, assim, efetivamente sim, né? Foi uma emoção, foi o primeiro Miss Universo lá em Miami Beach, depois daí a gente foi assistir, conheci ali a Naila, que representava o Brasil, né? Era um ano de candidatas muito fortes, foi uma experiência muito, muito bacana. Né? Mas era uma década, e você sabe disso, em que os concursos realmente estavam mortos no Brasil. O interesse, a internet tinha acabado de surgir, ela tinha 1 ano, ou um pouquinho menos, e não existia essa, como é que eu posso te dizer? As pessoas, muita gente achava que não existia mais concurso de Miss mesmo, né? Então foi muito interessante, foi ali o começo até mesmo do renascimento. Acho que a internet acabou trazendo essa paixão de muitos de volta, né? Sim, sim, com certeza. E essa tecnologia, né, das lives, assim, aproximando as pessoas, a gente tendo a oportunidade de conhecer melhor um pouco as pessoas, é fantástico, assim, muito bom mesmo essa ferramenta. Eu acho que essa questão da pandemia, a gente tem sempre que buscar o lado positivo de tudo, né? Mesmo de situações tão tristes como essa. E um lado bom disso são as lives, o trabalho que você está fazendo é excepcional, porque você possibilita que misses, que pessoas envolvidas contem suas versões, contem o que elas vivenciaram, viram, né, a impressão delas, e então te parabenizo por esse trabalho, por essa série que está sendo realmente genial. Obrigado, obrigado. E, assim, além de entrevistar as missas, eu estou aberto para outras entrevistas, quero entrevistar alguns misters também, e é muito interessante. O que você precisar do meu apoio, assim, a família CNB, eu estou à disposição de vocês. Vocês podem contar comigo. Muito obrigado, meu querido. Então, vamos aqui à nossa segunda pergunta. Você estudou Relações Internacionais na FIU, Florida International University, com especialização em estudos latino-americanos. Estas duas graduações contribuíram de que forma para a sua carreira? Muito, né? Eu acho que por ter estudado Relações Internacionais, eu acabei tendo essa oportunidade no Consulado do Brasil, onde eu conheci pessoas incríveis e onde eu aprendi muito. Na verdade, assim, o meu primeiro contato real também com ajudar pessoas foi ali, porque muita gente não sabe, mas os consulados e embaixadas têm um departamento para isso, né? Que por exemplo, qualquer problema que um brasileiro tenha no exterior, ele pode entrar em contato com a embaixada ou consulado, e o problema que eu falo é assim, morreu um familiar enquanto estava viajando, ou tem que resolver o problema de uma dívida, qualquer questão, deportados, e ali eu tive realmente a oportunidade de aprender muito. Estive com pessoas infelizmente doentes, também brasileiros, né? Então foi assim sensacional o aprendizado. Depois eu saí dessa área, aprendi a fazer tudo
quanto era documentação, e depois fiz um concurso para a parte comercial, passei, e fiquei ali até 2003, que foi quando eu decidi voltar para o Brasil. Então, teve muito a ver, né? O que eu estudei foi realmente o que eu coloquei em prática nos anos seguintes. E depois, antes de entrar de cabeça no mundo MIS, em 2006, eu trabalhei um pouco com comércio exterior, que foi o departamento onde eu trabalhei durante 3 anos do consulado. Então, tudo veio meio que interligado aí. Muito bem, Henrique, muito bem. Aí, a nossa terceira pergunta, você praticamente já respondeu ela no início, seria: como surgiu a sua admiração pelos concursos de beleza? Qual foi o primeiro concurso de beleza que você assistiu pela televisão? E qual foi o primeiro concurso que você assistiu ao vivo? Bom, a paixão mesmo surgiu lá em 1981, eu tinha 9 anos, e eu lembro que, é curioso, muitos dos contemporâneos têm memórias dos anos 70 também, né? Porque você com 5, 6 anos... Eu tenho uma memória muito boa, eu conversava com meu pai de coisas que eu lembro de quando eu tinha 2, 3 anos, mas eu não tenho memória nenhuma de concurso de beleza nos anos 70. Tá? Realmente, talvez minha infância tenha sido muito na rua mesmo, pouca TV, então eu não tinha... não tenho nenhuma memória nos anos 70, mas em 1981, voltando de um passeio com a minha tia, ela me perguntou: você vai assistir o Miss Universo? Eu falei: Miss Universo? Que é isso? E aí aquela explicação dela já me fascinou. Ela falou: é a eleição da mulher mais linda de cada país e todos os países se apresentam no show. Eu falei: uau! E aí eu assisti esse concurso, né, que a gente teve o Brasil muito bem representado pela Adriana Alves de Oliveira, e eu fiquei apaixonado por aquela história ali. Era meio que você juntar beleza com a geografia, como você vê todos os países ali, e talvez seja a mais democrática da disputa entre países, né? Porque você pode encontrar a beleza em Gibraltar, como a gente já teve uma Miss Mundo de lá, né? A Bermudas, enfim, e isso é extremamente interessante. Então, e aquilo despertava ainda mais o meu interesse por tudo isso. Já com 9 anos, eu ia para a enciclopédia e buscava onde fica esse país, aquele. Paixão, é amor à primeira vista. Quem gosta, eu achava que era louco, até surgir a internet e eu descobri um mundo de outros loucos por aí. Foi mais ou menos o que aconteceu comigo. Nesse 81 eu tinha 11 anos, aí em 82 eu vi na TV aquele concurso, vai ao final do concurso de Celice, em 82, mas não sabia o que era aquilo. Aí eu achei interessante porque vi o nome dos estados nas faixas. E aquilo me chamou a atenção para estudar mais geografia, saber as capitais, decorar as capitais. Isso. Aí depois eu descobri em 84 Miss Universo, 83, 84, com os países, eu digo, vou estudar os países. Aí achei uma competição interessante, né? Então esse foi meu primeiro contato também. Agora, o primeiro concurso que eu vi na íntegra todo, que eu acompanhei do começo ao fim, foi o de Ana Elisa Flores, em 84. Eu Bacana. vi, assim, de todas, assim, hoje eu me sinto um privilegiado. E sofreu com Pernambuco perdendo por um pontinho, né? Ponto. Mas hoje eu estou conformado após a live da Suzy, porque para mim ficou evidente, ficou claro, que ela não poderia ganhar porque ela tinha 17 anos. E ela não poderia viajar para o exterior sendo com 17 anos. Então, aquele um ponto fez toda uma diferença para ela, mas se ela tivesse 18 anos completo, com certeza ela tinha sido eleita. Então, depois de 36 anos, com a live dela lá explicando isso, eu me senti, sinceramente, muito aliviado, porque não foi nenhuma derrota para ela, porque ela ficou em segundo lugar e ela conseguiu dar a volta por cima, ela conseguiu o estrelato, o sucesso. Então, cada uma brilhou de uma forma, né? E eu me sinto um privilegiado de formar esse top 3 em live. Tipo, já fui com a Suzy, foi com a Valéria, e em abril vem a Anelisa, né? A Anelisa, dia 15 de abril, vai estar com a gente aqui na live. Bacana. E contando a história dela. Então, para mim é um privilégio ter aquelas 3 rainhas cruzando a oportunidade na minha vida novamente aqui, e eu poder reverenciar elas com o tempo, a beleza delas, enfim. Muito gratificante. Sensacional. Entendeu? E só também complementando, né? O primeiro Miss Mundo foi em 83, quando o SBT... E tem uma curiosidade, né?
até para hoje eu entendo quando alguém não entende muito a diferença de Miss Universo e Miss Mundo, porque era um pouco confuso até para a gente, né? Opa, Miss Mundo, o que é isso? Tem dois e tal. E eu lembro que quando eu assisti o primeiro Miss Mundo, a super carismática Kátia Pedrosa, né? Naquela noite, olha só, o meu cachorro havia sido sequestrado. Estava a família inteira atrás do cachorro, pela rua, polícia, não sei o quê, eu vidrado, porque a Kátia ia avançando. Aí dava intervalo, eu chorava por causa do cachorro, daí daqui a pouco eu voltava, daí ela ficou em terceiro lugar, daí eu entrei no desespero junto. E acabaram achando ele 5 dias depois, foi uma novela. E o primeiro presencial foi em 87, minha mãe trabalhava, se eu não me engano, na Sânio, daí conseguiu lá um convite para eu ir com meu irmão ao Palácio das Convenções, a gente chegou lá cedinho, ficou lá no finalzinho, e foi quando Jaqueline foi eleita Miss Brasil Universo, né? E também tem uma super curiosidade aí, o meu irmão estava sentado ao meu lado, e 2 ou 3 fileiras na frente estava a torcida da Miss Sergipe. E a futura esposa do meu irmão, prima da Miss Sergipe, estava ali. A gente não, óbvio, eles não se conheceram naquele ponto, a gente veio saber disso muito tempo depois. Então você imagina, a gente estava ali vendo a torcida da Miss Sergipe e tal, meu irmão não sabia que o amor da vida dele estava ali logo à frente. Então teve essa curiosidade aí de 87, mas foi uma emoção, né, assistir aquilo tudo ao vivo. E eu comentava com o Roberto Macedo outro dia que a gente, apesar, eu sou apaixonado pela Jaqueline, mas você também não pode deixar de falar sobre a Ana Amélia de Paula Carneiro, Miss Goiás, e a gente estava comentando sobre algo muito bacana que acontece nos concursos. Eu estava lá atrás, não tinha telão, não tinha LED, nada naquele tempo, vendo lá de longe. Eu lembro que quando a Miss Goiás desceu para se apresentar, é uma coisa muito louca. Aquele IMB com 6 mil pessoas, sabe, explodiu aplaudindo aquela mulher. É impressionante como algumas pessoas têm essa luz mesmo de longe você já percebia, aqui candidata incrível. E ali ela se tornou uma favorita, e foi a favorita do público a noite inteira, né, e acabou em segundo lugar. Então, são memórias muito bacanas aí. Sim, sim, sim. Henrique, a próxima pergunta é o seguinte. Você é o fundador do site Global Beauty, criado em janeiro de 99. Já são 22 anos de sucesso mundial. Conte para nós como tem sido essa experiência. O Global Beauties é tudo dentro desse processo, né? Ele nasceu de uma brincadeira, mais uma vez um dedinho do meu irmão, que é tecnologia. Ele falou, por que você não pega o teu conhecimento, você escreve bem, você tem um material tão grande sobre tudo isso e não começa a colocar na internet, que era meio que novidade. Ele criou lá o site num espaço chamado GeoCities e eu comecei a colocar e vi que realmente existia interesse, né? E agora o interessante aqui, a gente está falando de 1999, a Miss Brasil era a Renata Fã, e na época eu fui recepcioná-la no aeroporto em Miami, no caminho dela para Trinidad e Tobago. E ali eu tive uma ideia. Eu falei, Renata, vamos fazer uma cobertura diferente. Eu te telefono todas as noites e você me fala o teu ponto de vista, a tua perspectiva, é a perspectiva de uma candidata no concurso, né? Então, todas as noites eu ligava para a Renata, gastei $1.000 em uma conta de telefone, aquele mês que era uma fortuna. Hoje seria uma fortuna, imagina naquele tempo. E como recém saído de faculdade, né, trabalhando no consulado, mas valeu a pena, porque naquele ano o Global Beauty já teve 80 milhões de visualizações, e aquilo ali abriu as portas para o site ser o que ele é até hoje, uma referência muito respeitado em diversos países, né, e tudo que ele gerou, as amizades, os conhecimentos, as viagens, eu posso dizer fácil que eu devo ter conhecido uns 30 países, direto ou indiretamente, através do Global Beauty, ou mais, né, então eu me realizo sempre indo fazer as coberturas, agora mesmo em março estou indo para cobrir o Miss Grand International lá na Tailândia, e é sempre espetacular, 1000 histórias aí para contar disso tudo, que ainda vai sair num livro. Com certeza. Henrique, fale um pouco sobre as coberturas jornalísticas dos concursos de beleza que você fez pelo mundo. Então, já cobri Miss Mundo, o primeiro Miss Mundo que eu cobri foi o de 1999. Cobrir Miss Mundo é uma coisa um pouco difícil. O Miss Universo ele tinha, agora eu não sei exatamente como funciona, mas ele sempre teve uma estrutura um pouco melhor de abertura para a imprensa. Eu acho que o Miss Mundo ele tem um pouco mais de resistência com a imprensa, né?
e com os sites mais ainda, porque você não tinha muito controle do que poderia sair na internet. Eu sempre busquei nas minhas coberturas respeitar, colocar opiniões, porque as pessoas não querem, nesse mundo mesmo, elas querem saber a tua opinião, o que você está vendo ali, as opiniões que você colheu de outras pessoas, né? E o seu ponto de vista, mas sempre com bastante respeito, sem realmente colocar ninguém para baixo. Nunca falhei? Claro que sim, a gente vai aprendendo muito com o tempo. Às vezes, por você acreditar em algo, você é muito enfático naquilo, e isso pode ferir outras pessoas, daí você aprende que não é bem assim, você tem que ter muito cuidado ao escolher as palavras, né, a cobertura e tal. Mas assim, eu me realizo muito nas coberturas. A gente tinha nessa época uma relação tão boa com o Miss Universo que em 2003 a gente mandou um e-mail para eles sugerindo, né? Eu lembro direitinho que eu falei poxa, por que vocês não fazem que nem em 1964? Está crescendo o número de países, em vez de top 10, tem um top 15, depois top 10, top 5. E aí, quando a gente já estava lá no Panamá cobrindo, eu recebi um e-mail deles falando: vocês nos deram uma ideia que foi aprovada, e então vocês podem ser os primeiros a colocarem isso no ar. Falei, nossa, que bacana. Então até o top 15, top 10, top 5 foi algo que surgiu do Global Beauties. E muitas histórias, Josenildo. Fui muito à China nos tempos do saudoso Alex Liu, que ele me convidava para cobrir uma série de concursos por lá, na China, Coreia. Incrível, tem muita coisa. A gente poderia ficar aqui a noite inteira só falando de coberturas de concursos. Ô Henrique, me conte assim, por que o Miss Mundo e não o Miss Universo? Desculpa, a primeira parte falhou aqui. Henrique, por que o Miss Mundo e não o Miss Universo? Por que eu faço o Miss Mundo e não o Miss Universo? Sim, por que você escolheu o Miss Mundo e não o Miss Universo? Na verdade, não foi uma escolha, foi uma oportunidade, né? As coisas, elas aconteceram. Voltando lá, final de 2005, né? Eu trabalhava numa empresa em Curitiba, e recebi um e-mail do diretor da Noruega, naquele então, que era o Gear, me perguntando se eu conhecia alguém no Brasil que tivesse interessado nessa franquia, porque eles não continuariam com o concurso, com a organização com a qual eles trabalhavam, porque eles já tinham pedido muitas vezes que fosse realizado um concurso específico para o Miss Mundo e não o envio da segunda colocada. E aí eu pensei em várias pessoas, cheguei a sugerir para várias pessoas, e aí falaram, por que você não pega? Eu nunca tinha trabalhado com evento, mas me uni com pessoas com experiência nessa área, inclusive muito competentes, como o Paulo Conag, por exemplo, que fazia o Miss Paraná, e ali a gente começou a trabalhar com o Miss Mundo. Eu sempre tive um carinho muito grande pelo Miss Mundo, tá? Eu sei que ele é um concurso diferente, mas eu sempre tive grande admiração pela Julia Morley e pela coragem que ela tem de desconstruir algo que vive no imaginário dos missólogos, das pessoas, para criar algo que talvez esteja mais de acordo com as mudanças na nossa sociedade, a valorização da mulher de outras formas, da beleza de outras formas. Então, muita gente, é chato, é isso, é aquilo, não tem traje de banho, mas eu acho incrível, principalmente todo o foco que ela coloca na parte social, né? E então, se eu já gostava, ali foi totalmente apaixonante mesmo, eu quis entender o concurso. Eu pensei, meu Deus, é um concurso que de 86 a 2005 o Brasil classificou 2 vezes. Será que vai ser assim com a gente? O que eu posso fazer? O que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, desde um princípio, houve uma preocupação muito grande em entender que era aquele concurso. E hoje eu entendo, porque também ela não gosta de um concurso que manda o primeiro lugar para cá, o segundo para lá, porque os concursos são diferentes. Não tem nada a ver Miss Universo com Miss Mundo. Qual que é o melhor? Cada um vai ter a sua opinião e tudo bem. A gente tem que respeitar, mas são concursos diferentes. Então vamos buscar o perfil do Miss Mundo, né? Deixa que eles busquem o do Miss Universo. E quando me pediram um concurso para o Miss Grand e depois para o Miss Supranational, e as pessoas também perguntam, por que você está fazendo os 3 concursos? Porque me pediram. E eu não queria passar pelo que passaram lá atrás, porque teimaram
em continuar mandando o segundo lugar. E também entendi isso. Você vê que no primeiro Miss Grand que a gente fez, veio a Marjorie, que era uma menina assim, absolutamente pro perfil Miss Grand, não era a segunda colocada do Miss Brasil Mundo, entende? Ela já foi lá fora e já trouxe o top 5 para o Brasil, e a gente espera agora com a Lala, quem sabe aí um resultado ainda melhor. E então é isso, não foi uma escolha, mas é algo que eu tenho. Se você me perguntasse hoje, Henrique, sinceramente, você trocaria o Miss Mundo pelo Miss Universo? Olhando nos seus olhos, eu te digo, jamais. Tenho muito respeito e carinho pelo Miss Universo, é o que eu comecei assistindo, tem uma história assim fenomenal, coisas maravilhosas. Vamos torcer pela Júlia Gama esse ano, mas eu não trocaria nunca nesse mundo. Tenho paixão pelo concurso que eu conduzo aqui no Brasil. Tá certo. Henrique, nós sabemos que você é uma pessoa criativa e possui habilidades com pessoas. Conte para nós como foi que você conseguiu a franquia do Miss Mundo a partir de 2006, como foi a negociação com a Julia Morley e a equipe dela? Então, eu já te contei um pouquinho, né? Foi realmente eles não queriam mais continuar com aquela organização, se não fosse eu, teria sido outra pessoa. E através do Global Beauties, mais uma vez, né, tinha amizade com o diretor da Noruega, que fazia um belíssimo trabalho. Quando ele deixou o concurso, infelizmente, os concursos na Noruega decaíram muito, era um cara extremamente talentoso. E através dele eu cheguei até a Júlia, com outros 3 sócios na época. Eu fui a Londres para essa conversa. Assim, eu lembro direitinho desse dia também, tremendo, sem saber o que eu ia encontrar ali pela frente. Eu não sabia nada, eu não sabia valor de licença, eu não sabia se já estava certo ou não. Era uma incógnita. Então eu entrei ali e eu lembro da forma incrível como a Júlia me recebeu. Sabe, houve uma... Eu já conhecia de coberturas, mas era sempre uma coisa meio distante, porque ela tem um pouco de... Ela se defende um pouco de jornalista, é o que eu sinto por várias das coisas que eles passaram no passado, assim, com a imprensa, principalmente lá de Londres e tal, então ela tem uma certa resistência, né? Mas ali era diferente. E foi uma conversa maravilhosa, daí ela falou que acompanhava o Global Beauties, que via que a gente fazia aquilo com muita dedicação e muito respeito, que via seriedade, e ela virou para mim e falou, eu olho nos seus olhos e eu vejo verdade, eu vejo vontade de fazer a diferença, eu acredito em você. E saí de lá com um contrato assinado, uma felicidade, e ali fomos, né? Uma verdadeira escola, é algo que, mais uma vez, se a gente começar a falar aqui sobre isso, pode ir a noite inteira, mas o que eu posso te dizer é que é uma escola mesmo, porque tem o ônus, tem o bônus, e tem o ônus, que é também algo muito... que faz parte disso, né? Você conhece pessoas maravilhosas, mas você conhece pessoas não tão maravilhosas assim, e você tem que aprender a ter jogo de cintura e lidar com situações, mas o que tem de bom é tão maravilhoso que vale a pena. E o que não é tão bom, a gente sempre aprende, né? E é isso, estamos aí até hoje. Foi esse o começo. Ou seja, até deixando claro aqui, não fomos atrás, não fui atrás, não passei perna em ninguém, né? Se não fosse eu, seria outra pessoa. Já havia uma insatisfação e foram várias as advertências que a outra organização recebeu até eles perderem a licença. Tá certo, tá bem explicado. Ô Henrique, em 2019, quando a Band e Polishop deixaram a franquia do Miss Brasil Universo, muitos nomes apareceram na mídia como possíveis novos responsáveis pelo concurso. Dentre esses nomes apareceu o nome Henrique Fontes. Houve de fato alguma negociação ou foi apenas uma especulação? Especulação total. Não houve nenhum tipo de negociação. E mais uma vez, né, quando eu comecei a fazer o trabalho com eles, eu entendo que se amanhã eu começo a trabalhar com o Miss Universo, obviamente eles não vão ficar felizes, entende? Porque apesar de eu ter alguns outros concursos, é diferente quando você está falando dos 2 mega eventos mesmo. Então a minha dedicação é ao Miss Mundo, né? Quando a gente for comparar um e outro, então não teve nenhum tipo de negociação em absoluto, não. Miss Mundo 100% sempre.
Ah, muito bem, Henrique. Henrique, o Brasil participou pela primeira vez do Miss Mundo em 13 de outubro de 1958, no Liceu Teatro, em Londres, com a pernambucana Sônia Maria Campos, mas ela não se classificou. Neste ano de 2021, completam-se 50 anos da única vitória brasileira, a carioca Lúcia Tavares Petterle, que venceu em 1971. A pergunta que não poderia faltar: por qual motivo você acredita que o Brasil ainda não conseguiu a segunda coroa do Miss Mundo? Eu tenho a minha teoria, né? Eu vejo assim, como eu te falei, quando eu peguei a licença, eu tinha um pouquinho de receio, que eu pensava que, por exemplo, se o Brasil continuasse com a marca que ele tinha, né, de em 20 anos ter duas classificações apenas no Miss Mundo, que a gente se sentia muito preterido naquele concurso, eu não sei nem se eu teria tido ânimo de começar, mas foi ali que eu comecei, que eu pensei, não, mas foram mulheres maravilhosas nesses 20 anos, muito lindas, muito preparadas, mas talvez não tão preparadas para o foco do concurso. E a gente começou realmente a prepará-las para buscar a coroa de Miss Mundo. O Brasil, até 2005, não tinha um título de Rainha das Américas. Nesses 14 anos, a gente tem 5 já, né? Tivemos 4 finalistas, tivemos 11 classificações e tivemos 7 classificações diretas, de 2011 até 2017, Magabi, isso, foram 7 anos seguidos que o Brasil classificou, o máximo anteriormente havia sido 3 anos. Eu sinto que a gente está perto, tá? E se você me perguntar, por que o Brasil não ganhou? O Brasil não ganha o Miss Mundo desde 71, não ganha o Miss Universo desde 68, não ganha o Internacional também desde 68 e não classifica entre os finalistas desde 81. E mesmo nos mais recentes aí do Grand Slam, o Supra e o Grand, o Brasil nunca ganhou. O que falta para as brasileiras, né? A minha teoria é que falta, talvez, na parte da comunicação delas. A gente tem misses inteligentíssimas que se comunicam muito bem. Você vê, inclusive, por exemplo, você vê uma Patrícia Godoy no Miss Universo ganhando a entrevista em 1991, você vê uma Júlia Gama saindo em 1994 de 128 países em terceiro lugar na entrevista, outras brasileiras como Mariana Natarangelo, aliás, todas elas muito bem classificadas quando eles mostravam a pontuação, mas tem algo no palco, na hora de delas pegarem o microfone, aí eu acho que está o desafio para a gente, para o pessoal do Miss Universo, dos outros concursos, saber o que falta ali, você preparar as misses brasileiras para elas realmente matarem a pau na hora da entrevista, porque falta isso. Se você for fazer uma lista outro dia, eu comecei a pensar em entrevistas memoráveis do Miss Mundo e do Miss Universo, e realmente eu não consegui colocar nenhuma brasileira. Também conversando com o Roberto Macedo, ele me lembrou, me comentou, eu não sabia o teor da resposta da Lúcia Petterle, né? Que foi quem ganhou mesmo, do Lúcia inteligentíssima, que quando perguntaram sobre o feminismo, ela teria dito, olha, eu sou estudante de medicina, falo 3, 4 idiomas, e eu estou aqui por uma escolha minha. Então, qual é o problema? Ninguém está me forçando a estar aqui. Era uma mulher brilhante, era uma mulher que sabia o que ela queria, e ela estava no concurso de beleza por opção dela. Então ela matou a pau ali na resposta e foi eleita Miss Mundo. Então eu acho que falta para a brasileira ainda, e eu quero muito trabalhar nisso, eu insisto muito nisso com as nossas candidatas. Quem assiste às entrevistas preliminares, ou mesmo as entrevistas finais do Miss Brasil Mundo, vê o nível dessas meninas, dessas jovens, muito alto, e não só no CNB, agora no Supranational mesmo, os jurados que não conheciam de perto ficaram impressionados com o nível intelectual e a forma como as nossas misses se comunicam, porque a gente pede muito isso, mas falta alguma coisinha ali na hora de decidir um concurso no palco, com o microfone. Eu acho que talvez seja isso, né? Porque realmente é muito tempo, e o Brasil, por exemplo, na década passada, a gente teve assim muitas classificadas dos principais concursos de beleza do planeta, mas está faltando um título grande, né? Um dos 5 grandes, principalmente dos 2 grandes concursos, Miss Universo e Miss Mundo. Talvez seja isso. Quem sabe esse ano
Eu sei que tem algumas misses assistindo aí, eu acho que vão participar do Miss Brasil Mundo, e eu acho que investir tempo nisso é fundamental. A comunicação, principalmente no palco, ter aquela luz que na hora da decisão os jurados vão olhar e vão ver e falar, é ela. Então, eu não acho que Julia Morley tem nada contra o Brasil. Se tivesse, a gente não teria tantas classificações aí nos últimos 14 anos, né, 11, tantas rainhas das Américas, tanto respeito pelo nosso trabalho. Eu acho que falta alguma coisa nesse sentido mesmo, da entrevista no palco. Uma opinião, né? Uma observação e mais ou menos uma crítica que eu faço ao Miss Mundo, a Elis mesmo, ela foi prejudicada porque ela contou na live que ela fez a entrevista e depois, quando tinha terminado, ele fez uma outra pergunta com a palavra perigo no inglês britânico, e ela deixou ela um pouco nervosa naquela hora. Então, olha, eu vou te falar, foi um momento desesperador pra gente. Eu lembro que eu gritava de longe, ameaça! Só que eu estava um pouquinho longe, não tinha como ouvir, Marina nervosa do meu lado, todo mundo falando, eu com a mão na cabeça, suando loucamente. Foi realmente desesperador e muito frustrante de não ter ali um tradutor, ou mesmo, que às vezes você não tem o tradutor, podia ser a Miss Portugal, que falava inglês, né, com um pouco mais de fluência, apesar deles falar muito bem, era uma palavra um pouco complicada mesmo, e foi uma pena, você vê, porque Elis tem essa luz, né? Ela fala muito bem, ela se comunica muito bem. Josenildo, às vezes a gente está num evento com a Elis e ela tem que pedem uma story, alguma coisa, basta explicarem a história para ela uma vez que ela já pega tudo rapidamente e transforma aquilo ali num texto super bacana, porque ela tem interesse pelas coisas e elas comunicam muito bem. Realmente, a Elis tinha tudo para ter feito uma entrevista histórica, falando inglês muito bem, e você vê, às vezes é fatalidade mesmo, porque ela estava muito patada. Eu ouvi de pessoas próximas à organização no dia anterior, se prepare o coração que amanhã pode acontecer, e a gente foi quase infartando para aquele concurso, e infelizmente aconteceu isso. Mas aí foi sim, eu acho que deveria sim ter um tradutor, a gente se colocou nesse sentido com a organização, tá? Sim. Porque imagina se eles não... E se eles não falassem nada de inglês? Ela estava ali frente a frente com um dos maiores apresentadores da TV britânica e europeia, né? Então, se fosse uma menina que não dominasse o idioma inglês, seria uma tragédia, né? Então, eu concordo. Falta isso e a gente se colocou nesse sentido para eles. Sim, foi uma pena. A Elis mandou muito bem, de qualquer forma. Sim, inclusive eu queria mandar um beijo para a Elis, ela está aqui assistindo a nossa live. Grande rainha Elis, para mim é a minha Miss Mundo, é a minha Miss Mundo, eu já disse a ela, aquela Miss Jamaica, uma decepção. Eu acho que queriam, acho que os concursos estão confundindo muito as coisas. Estavam procurando uma sósia da Whitney Houston ou estava procurando uma Miss com beleza para ser uma Miss Mundo? Então, o fator que eu atribuo da vitória da Jamaica é que ela saiu muito bem na prova dela de talentos, que ela cantou a música da Whitney no palco e chamou a atenção. Então, confunde as coisas, porque é um concurso de beleza, é um concurso só de talentos. Então, eu vou te dar a minha opinião sincera em relação a Miss Jamaica, tá? Eu confesso que eu não tinha notado ela, eu sabia que a Jamaica tinha ganho a prova de talento, mas nem sabia muito bem quem era a Miss Jamaica. Um dia antes do concurso, a gente estava no lobby do Hotel das Misses, esperando que elas voltassem do ensaio. E no Miss Mundo, muitas vezes as Misses voltam sem as faixas. E eu tô ali parado, assim, do meu jeito, meio distraído. Daí eu olho para a porta, vejo essa moça. Baixinha, pequenininha, mas muito bonita. E ela me olhou assim, com um sorriso muito simpático, cumprimentou com a cabeça, cumprimentei e perguntei para quem estava do meu lado, quem é? Aí me disseram, a Jamaica. Olha, essa menina tem luz. E aí, se você for verificar a lista de favoritas do Global Beauties da noite anterior, naquela noite eu fui lá e eu coloquei a Jamaica. Então eu já tinha visto que não era só talento. Aquela menina, só naquele momento eu já percebi o magnetismo pessoal dela. E na final, eu acho que a apresentação de talento dela não deveria ter sido naquele momento, tá? Deveria ter sido um pouco antes. Porém, ela tem luz, ela é graciosa, ela é uma mulher linda. E
não pela forma como ela cantou, mas por como ela saiu na entrevista, pela verdade, pelo sentimento que ela passava e pela beleza dela, sim, a beleza dela. Eu acho que eu não vejo a altura como algo tão essencial em concursos de beleza, né, tem aquela frase meio clichê, mas que eu acho muito bacana, a sua atitude determina a sua altitude, e ela deve ter 1,64 m, 63, mas eu acho linda, eu aplaudi de pé quando ela ganhou. E Elis também falou muito bem dela, como pessoa, né? Você viu a Miss Nigéria ali vibrando por ela. Então eu sei que muita gente, que talvez não seja a beleza convencional, que muita gente espere, principalmente um missólogo mais conservador, mas eu nunca tive problema com a vitória dela, eu aplaudi de pé e acho que foi merecido. Uma outra observação que eu faço do Miss Mundo é o seguinte, que o resultado ele poderia ser como talvez como era antigamente, chamar o quinto, o quinto e o quarto. E aí vai ficar as três do top 3 ali, que dali vai ser primeiro, segundo ou terceiro, né? A Miss Mundo e a princesa. Como é que você chama a terceira colocada, chama a segunda colocada, fica 3. Dali, uma delas é a mais importante. E as outras que estão ali bem perto da coroa, acabam em quarto ou quinto lugar. Eu acho muito frustrante isso, porque não tinha como dar o título da América para outra Miss, senão a Elis, porque a Elis era para ser vice, ser a segunda colocada do concurso. Eu sugeriria até para você que futuramente você sugerisse a organização que revisse essa coisa aí, porque a expectativa é muito grande. Você tem 3 finalistas ali que a coroa vai sair da cabeça de uma delas. Aí aquela que são fortes candidatas não leva a coroa, fica em quarto lugar. Quer dizer, o Brasil ficou em top 3 em 83, em 96, e a Elis, e como outras também ficou ali no resultado, não avança nem para o top 3. Quer dizer, eu acho que não é legal. A gente também teve essa frustração com a Sinclair, né, que apesar de ter muito respeito pela vitória da Megan Young, e a francesa também é espetacular, a Sinclair, no mínimo, merecia um terceiro lugar, até pela pontuação que ela vinha carregando. E a Miss Ghana, que estava em 10º, de repente os jurados mudam tudo ali e levam ela para o terceiro lugar. Talvez tenha sido a falta do inglês, não sei. A gente tem que respeitar e pronto. Mas resultado é resultado. Isso é outra lição que eu aprendi também, né? Se você for sofrer muito... Eu sofri muito. Eu vou te dizer, eu sempre sofro, tá? Estar lá, ou mesmo estando aqui no Brasil assistindo, eu quase morro. Durante um Miss Mundo, um Miss Grand, Supranational, seja o que for. Mas o que mais me fez sofrer foi 2017, com a Gabriele Vilela. Por quê? Porque a Gabi, assim, ela já tinha participado 2 vezes do concurso nacional, chegou ao top 10 nas 2 vezes, e eu lembro que quando ela chegou ao top 6 aquele ano, a gente fez a votação do top anterior para o 6, numa sala com os jurados. A Fafá, que eu acho que deve estar assistindo aí, estava presente, viu? Eu lembro que a Gabi entrou por 1 ponto em 5º lugar. A 6ª era a vencedora de um desafio de um aplicativo. Então a Gabi conquistou a última vaga em 5º lugar, por 1 ponto da Miss Espírito Santo, que era belíssima, hoje é uma modelo que está em Londres. E eu lembro que na hora eu pensei, que bonitinha, chegou na 5, olha aí, foi top 10 2 vezes, vai pelo menos sair daqui com 5º, 4º lugar. Aí chegou na hora da final, você tinha as favoritas, que eram a Bárbara Mato Grosso, a Júlia Horta, a Zona da Mata Mineira, e a Miss São Paulo. E a Gabi, ela comeu pelas beiradas, né? E na hora da resposta final, realmente a Bárbara se perdeu um pouco. A Júlia Horta, a gente conversou já muito pós-concurso, e ela sabe que ela errou na produção, e aí os detalhes fazem toda a diferença. E a Gabi, de uma forma objetiva e colocando muita emoção, venceu. Foi a vencedora, foi bem acirrado. As 3 primeiras ali, foi uma pontuação extremamente próxima. Mas aí, a partir dali, a Gabi cresceu absurdamente. E quando é que a gente percebe quando uma Miss Brasil cresce? Não é quando os brasileiros estão elogiando, porque todo mundo gosta da sua filha, né? Todo mundo apoia os seus. É
candidata brasileira forte é aquela que o pessoal lá fora está elogiando, está colocando nas listas, tá? E aí eu vi a Gabi em absolutamente tudo. Eu não consegui ir ao concurso, eu estava na Polônia, com passagem comprada e hotel pago, e a embaixada chinesa não me deu visto, dizendo que eu teria que voltar ao Brasil para pegar o visto. Foi um erro meu, eu deveria ter checado isso antes, mas eu nunca imaginei que e com chinês você não discute, né? É aquilo e pronto. E eu não consegui isso, já tinha me frustrado tremendamente. Aí quando eu vi ela parar no top 40, uma noite antes, falando com a diretora da Índia, eu falei para ela, olha, eu acho que a sua candidata ganha. Mas ela falou assim, Henrique, Índia, México ou Brasil. A Natasha me falou, aqui é o que todo mundo comenta e tal. Então, quando ela parou no top 40, foi uma frustração assim, muito grande, que eu até cheguei a colocar um texto, apaguei logo em seguida, né? Você não pode colocar nada nessas horas de emoção, mas só para te mostrar que sim, às vezes a gente sente essa frustração, mas você tem que respirar fundo. Eu lembro que foi a Marina que veio atrás de mim, que eu estava muito triste, falou, levanta, vamos voltar para o trabalho aqui no Vice Supranational, porque se ela ficou entre as 40, tem outras 80 lá que nem classificaram, e o Brasil tem aí um histórico maravilhoso, o Gabi fez um concurso maravilhoso, se os jurados não quiseram que ela fosse para frente naquele momento, não era o momento e acabou. E é isso. Então, às vezes a gente se frustra, né? Às vezes a gente se surpreende positivamente também, e tudo isso faz parte dos concursos, meu amigo. É saber lidar, ter jogo de cintura, né? Olha, essa live é uma verdadeira história para o mundo da mixologia, viu? Imperdível para todas as candidatas, candidatos. Por quê? Eu convidei você porque você, para dizer tudo desses bastidores, assim, porque a gente vê as misses, torce pelas misses, mas, assim, quem produz o espetáculo é muito importante a gente saber disso para poder passar essa informação. Então, é muito legal. Eu tenho que lhe agradecer. Eu que agradeço mais uma vez. E também, só colocando isso, tem a frustração, mas tem também o respeito. Porque eu nunca vi, estando lá no Mundo, ouvindo, o resultado foi isso, foi aquilo. Às vezes tem, por que esse resultado? Por que gostaram dessa ou daquela? Mas eles deixam claro, o júri do Miss Mundo é muito eles, né? Tá a Julia Morley lá, tá a coreógrafa, tá o produtor musical, são eles que estão decidindo. Então, eles sabem o que eles querem naquele momento. E até por conhecer outros diretores nacionais, por exemplo, quando ganhou a Miss Espanha, que eu almocei com a família dela aquele dia e nem eles acreditavam, né, que estava todo mundo achando que seria a Miss Líbano, espetacular, né, quando a Choi foi Rainha das Américas, e ganhou a Miss Espanha, assim, que ninguém esperava. Uma mulher linda, muito bacana tal. Mas por que eu estou te colocando isso? A organização na Espanha não era uma organização assim de força extraordinária que pudesse render ao Miss Mundo altos contratos, nada disso, muito pelo contrário. E, ao mesmo tempo, Gibraltar e outros países. Então, ganhou porque quiseram, porque viram uma qualidade nela. Então, eu vejo assim, é merecedora, porque tem coisas que a gente que está vendo de fora, mesmo estando lá, ou estando aí, tendo acesso aos bastidores, você não sabe quem entrevistou, como foi uma entrevista preliminar, como elas se comportaram durante um mês. Pensa, meu amigo, um mês. Às vezes, você assistir um Big Brother, por exemplo, máscaras caem, o cansaço chega, às vezes em 2, 3 dias. Né? Imagina para essas meninas que têm que ensaiar 8 horas por dia durante pelo menos 10 dias. Então, eles observam muitas coisas, e a gente não tem acesso a tudo isso. Então é muito fácil você estar do lado de cá, metendo pau, julgando por que fulana não classificou, por que ciclana, se você não tem acesso àquilo. E no momento que você começa a produzir um concurso, aí você entende isso também. Porque a beleza não é só a casca ali, é o conteúdo, é a forma como se comunica, é a educação, é a disciplina, é a postura, e é quem tem força, né, para levar isso até o final, representando o Brasil ou qualquer país com graça, com força. E nesse sentido eu sinto que todas as nossas candidatas são muito bem preparadas, todas as minhas que passaram pelo Alex Gonzalez, algumas amaram o treinamento, outras nem tanto, mas o que todas falam que elas aprendem em comum é a disciplina, porque ele é duro com elas, e tem que ser.
entendeu? Eu seria muito mole. Tô cansado, pô, tadinha, vamos descansar. Então, por isso é importante ter um profissional que vai ensinar isso, porque eu sei que vai chegar lá e não é uma colônia de férias. Isso é muito importante para a Miss entender. Ela não vai para uma colônia de férias, ela está indo para representar o Estado, ela está indo para representar a região, ela está indo para representar o país. E então não tem que... às vezes você vê no Miss Brasil, 4 dias, alguém cansada por causa de ensaio, pelo amor de Deus. Imagina você um mês lá fora, tendo que ensaiar todo dia, o pé dói, né? Às vezes você está com dor de cabeça e faz frio ou faz calor, e é isso. Então, eu respeito os resultados, porque a gente não tem acesso a tudo, né? E eu entendo isso pelo meu concurso, inclusive. E, assim, tem outro... Simone Augusto falou, e a Anushka falou também um pouquinho na live dela, que lá a produção de cabelo, de maquiagem é das próprias candidatas. É delas. Não tem maquiagem, é delas. Então, quanto mais hoje a candidata souber fazer sua autoprodução, ela já vai se disciplinando para isso. Sensacional. Fique essa dica aí para as concorrentes agora de 2021. Façam suas próprias produções, porque lá fora é você e Deus. Não tem mais ninguém. A gente pega muito nisso e as nossas misses chegam no Miss Mundo sabendo fazer sua maquiagem, sabendo fazer seu cabelo, sabendo que tem que acordar às 5 horas da manhã antes da companheira de quarto, porque daí ela vai conseguir se arrumar com calma, tendo cuidado para não atrapalhar, né, a companheira, mas fazendo sua produção antes. São truques que você usa para ter tranquilidade no resto do dia, né? Então você vê quantos detalhes, quantas coisas que as pessoas nem sonham muitas vezes, né? Tem um lado muito lindo dos concursos, mas para você chegar naquela coisa maravilhosa, é muito ensaio, é muita disciplina, é muita entrega, né? Então tudo isso precisa ser observado. Sim, sim. Olha, a nossa rainha, Séries Ribeiro, Miss Rio Grande do Sul, 89. Maravilhosa! A Séries, nossa querida Séries mandou essa pergunta para você. A franquia do Miss Mundo te trouxe a bandeira da beleza com propósito, mas é perceptível que o teu envolvimento com a filantropia vai muito além de honrar esse compromisso. Você acredita que cada um fazendo a sua parte, espalhando a corrente do bem, como já te ouvi dizer, conseguiremos fazer deste mundo um lugar muito melhor de se viver? Com certeza. Em primeiro lugar, mandar um beijo para a Séries, espero que ela esteja aí assistindo. Eu sou apaixonado pelas Séries, não só como Miss, mas como ser humano. Ano passado a gente se aproximou e nasceu uma amizade muito linda. Eu tenho, assim, paixão pela Séries, pela pessoa que ela é, pela mulher linda, extraordinária que ela sempre foi, né, e pelos valores que ela carrega. Então, um beijão para ela e linda pergunta. Sem dúvida nenhuma, hoje, se você parar para pensar o Beleza com Propósito no mundo inteiro, assim, movimenta centenas, milhares de pessoas, milhares. Por menor que seja uma ação, Josenildo, nem que seja uma visita, você já fez a diferença na vida dos idosos, das crianças naquele dia. Imagine as ações como essa que os misters que concorreram a Mister Brasil CNB 2020 fizeram, né, que angariaram 14 mil reais em cestas básicas que a gente levou, que eu e o William, eu e o pessoal do Marhan levamos lá para o pessoal do Pará, pessoas com hanseníase que precisavam. A gente vê a alegria daquelas pessoas, tipo, vou ter algo a mais nesse Natal. Isso não tem preço. Em cada visita que a gente fazia lá, eu fazia questão de dizer, olha, quem trouxe isso para vocês foram os misters. E as misses no Outubro Rosa, com pandemia, que várias vieram a São Paulo e outras que não puderam vir, usaram suas redes sociais para movimentar. Hoje a gente tem a minha irmã Marina mais focada no Beleza pelo Bem, trazendo coisas tão maravilhosas e positivas, de ver o engajamento das nossas misses. E esse engajamento, olha só como eu me enganei, né? Geralmente a vencedora do Beleza pelo Bem vai direto para o top 10 do Miss Brasil Mundo. Eu pensei, com a pandemia, como elas não vão conseguir fazer muito, esse ano vai para o top 20. E que engano, porque elas estão fazendo duplicado. E então a gente até mudou um pouquinho isso, né? A gente vai ter um top 25 para poder classificar os 5 melhores projetos, valorizar esses projetos, e a grande vencedora do Beleza pelo Bem vai direto para o top 12. Então, sem dúvida nenhuma, tem aquela frase da Julia Morley,
que mais vale a luz de uma vela do que a escuridão total. Essa frase, ela carrega um significado imenso, porque uma pequena coisa que alguém faça por alguém já está fazendo uma diferença. Agora você multiplica isso do jeito que o Beleza com Propósito né, te possibilita fazer. Então eu tenho um amor pela Julia Morley, uma admiração por ela ter trazido isso para feito disso uma realidade, né, e isso crescer a cada ano aqui no Brasil e no mundo inteiro, porque realmente é a beleza com propósito. A beleza, ela pode ser um dom, né, ela pode ser usada de uma forma muito positiva. E o nosso concurso mostrar isso para os jovens, que às vezes alguns têm essa experiência também, quando vem que tem que fazer projeto social, que saco, preferia que fosse só um concurso de beleza. E depois vem, eu achava que era assim e foi a melhor coisa que me aconteceu na vida, porque quando você está ajudando alguém, você está se ajudando, você está se sentindo útil, né? E você vê que a beleza tem esse poder de chamar a atenção e de fazer você transmitir mensagens importantes, ou mesmo angariar fundos, alimentos, o que for, é algo assim que não tem preço. Então, sim, séries, a gente pode fazer... as missas não vão, e os mísseis não vão trazer a paz mundial, infelizmente, mas qualquer diferença que eles façam, né, eles já estão fazendo uma diferença, já estão fazendo o mundo um pouquinho melhor. Eu acredito piamente nisso. Essa semana eu vi uma frase que dizia assim, que quando você alimenta um animal faminto, você está alimentando sua própria alma. Achei fantástica. Olha, o Aissa Marques, de Cabedelo, da Paraíba, ele pergunta para você, nosso último título de Miss World foi em 1971 com a Lúcia Petterly. E o último top 3 foi em 1996 com a nossa querida Nusca Prado. Você acha que a Julia Morley tem alguma coisa contra o Brasil para não dar outro título de Miss World para o Brasil? De forma alguma. Acho que não tem nada contra. Se a gente não chegou, a gente só tem uma vitoriosa, né, e dois top 3, a gente tem um sem fim aí de top 5, top 6 ou top 7, e muitas semifinalistas, né, principalmente nos últimos 14 anos. Então, 5 rainhas das Américas, também tudo muito recente. Aliás, o Brasil é o país do continente americano com o maior número de títulos nesses últimos 14 anos conquistados. Então, eu acho que a gente está perto, eu acho que está chegando aí, eu sinto muito isso e, sei lá, tem um feeling que pode até ser esse ano. A gente está com um grupo muito extraordinário, muito especial, de 48 candidatas esse ano, e eu vejo, assim, um potencial imenso nelas. Elas são realmente extremamente especiais, muito lindas por fora, por dentro, e seja quem for a vencedora, eu acho que a gente vai aí com tudo para esse mesmo mundo, quem sabe não é agora. Eu não acho que a Júlia tenha nada contra a gente, não. Certo. Olha, o Denilson Bonato, de São Paulo, pergunta, qual é a sensação de enviar desde 2006 várias candidatas com potencial de vencer e sempre batemos na trave? E como não desanimar com algumas injustiças? O Dani é uma pessoa muito especial, na minha opinião, um dos melhores preparadores do Brasil. Pena que ele faz por amor, né? Ele faz quando ele tem vontade só e é de tanto em tanto tempo, né? Ele que preparou Regiane Andrade muito bem, a nossa Miss Brasil Mundo 2007. Então, sentimento de bater na trave. Fica aquele gostinho amargo, né, às vezes, mas eu sou aquela pessoa que gosta de ver o lado, a metade cheia do copo. Então, ano passado, né, a questão que aconteceu com a Elis, falei, putz, que situação chata, tal, mas logo depois eu pensei, não, ela tá no top 5, ela é a Miss Américas, fantástico, maravilhoso. Não veio o título dessa vez, mas Elis nos encheu de orgulho. Eu saio feliz com aquilo, entende? Inclusive, tem uma pergunta aqui que era nessa essência você está respondendo agora, que é, qual a sua opinião, né, sobre a classificação da nossa Elis no Miss Mundo 2019 e qual a sua sensação após o anúncio da Jamaica como vencedora, após acreditar que seria a vez do Brasil ganhar a coroa mundial? Então, após a entrevista, eu lembro que eu falei para a Marina assim, acho que não vai dar, porque eu vi o brilho da Jamaica pelos comentários no dia anterior, né? Até o pessoal ali ligado à organização, e outros diretores nacionais, que se
se falava muito. Brasil, Índia e França. E talvez com um pouquinho mais de favoritismo para a Miss França. Assim, tinha muita gente apostando na francesa. As três estavam ali, né, entre as finalistas. Eu esperava... A Nigéria, para mim, foi um pouco surpreendente, apesar dela ter ganho o top model. Eu imaginava, se fosse para ser uma africana, a Miss Quênia, que ficou nas 10, que eu achava incrível. Tinha uma favorita sentimental, que era a Miss Cook Islands, que eu amo esse país, sonho em conhecer, e ela chegou nas 12, e eu vibrando lá que nem um besta, aquelas Cook Islands, ninguém entendeu nada. Mas, enfim, então, quando estava aquele top 5 ali, e a Elis teve aquele contratempo na entrevista, eu falei para a Marina, não vai dar, vamos torcer aí por um terceiro lugar, pelo menos, tal, mas eu já tinha consciência de que, infelizmente, depois da tremenda entrevista da Miss Jamaica, e dessa situação que eu te falei, que eu me lembrei do dia anterior, eu falei, deu Jamaica. Aí eu vi a mulher cantando, falei, deu Jamaica. Porque naquele momento tinha muito caribenho lá, e é uma ex-colônia britânica, né? Então existe um apoio local, estava todo mundo aplaudindo ela fervorosamente, e eu via essa qualidade nela, né? Então, quando chamou a Índia em terceiro, ali eu já pensei, vai ser França e Jamaica. Infelizmente não deu, mas tudo bem, tá ali, é Rainha das Américas, é top 5, é incrível, são 120 países, meu Deus, somos top 5, voltamos ao top 5, vamos no próximo pela coroa, e é isso. Olha, então não tive nenhum sentimento de frustração com a Jamaica, aplaudi de pé, a gente já falou sobre isso, acho ela sensacional, acho uma pena ela não poder estar reinando, né, da forma como ela estaria se não fosse a pandemia. Tomara que ela tenha essa oportunidade até o Miss Mundo, aí até o final do ano. Acho ela genial e merecedora do título dela. Tá certo. Olha, a nossa rainha Regiane Andrade, Miss Brasil Mundo 2007, ela mandou uma pergunta para você. Henrique, qual é o maior sentimento que você tem ao eleger uma Miss? Alegria ou medo? Afinal, uma nova Miss é um mundo desconhecido. Nossa, que pergunta boa e difícil. Tem um pouco de medo, eu não sei se medo é a palavra, é receio às vezes, sabe? Porque você realmente não sabe o que você está recebendo. Por mais que você tenha tido um certo contato no confinamento e nos meses anteriores, você não sabe, porque tudo muda muito, né? E em concurso tudo muda. Assim, até respondendo e falando um pouco das emoções que a gente passa durante o concurso de Miss Brasil. Aquela correria, tudo ali acontecendo, a somatória das notas, que eu sempre levo uma testemunha para estar ali comigo me ajudando, porque eu tremo na hora de colocar nota ou voto, porque realmente é o nosso futuro ali, é quem vai representar o Brasil. E concurso é que nem a Band News fala, né? Tudo pode mudar em 20 minutos, é mais ou menos isso. O concurso de beleza é como o futebol, ele é muito imprevisível. Quem ganha a preliminar, quantas vezes isso já aconteceu? A Gabi, que entrou no top em quinto e ganhou a Miss Sergipe em 2015, a Ana, ela também entrou em quinto lugar por um ponto, daí chegou na final, brilhou e venceu. Depois ela abriu o mundo de título, já sabemos a história. Mas isso pode acontecer. E a Miss Distrito Federal, que havia liderado até ali, acabou em quinto lugar. Então, é muito louco. E eu, como sou apaixonado por concurso, não é só a minha empresa, tem a paixão pelo concurso, tem você não saber o que vai acontecer, então tudo ali vai mudando. Então, quando chega o nome da vencedora, 2009, por exemplo, que é um ano de candidatas extraordinárias, a gente tinha um top 6 ali, com favoritas como a Isabel Correia, que representou Sergipe, a Cal Barros, que eu sou assim, apaixonado, que representou Pernambuco, quem mais? A Lívia Barraque do Espírito Santo, que talvez fosse a grande favorita para vencer, a Lívia Nepomuceno, maravilhosa, Distrito Federal, a Karine, que era paranaense, representou o Acre, e a Luciana Bertolini, aquela que chegou quietinha, que ninguém via. Então, quando a gente foi somar as notas, foi até com um jornalista da Folha de São Paulo, junto, estava morrendo de medo que ele soltasse o resultado antes do almoço no palco, teve um empate, né? Foi o mesmo número de votos para Roraima, a Luciana Bertolini, e para Espírito Santo. E um voto atrás, empatadas, as Misses Distrito Federal e Pernambuco.
E aí, naquele ano, o critério de desempate era voto de segundo lugar. E nos votos de segundo lugar, por um voto, a Roraima ganhou do Espírito Santo. E eu anotei lá, primeiro, segundo, terceiro, para anunciar, e eu lembro eu indo para o palco, Roraima, quem é Roraima? Sabe? Porque todas aquelas favoritas, e a Lu, apesar de ser essa mulher, a Lu foi, assim, posso te dizer, talvez uma das surpresas mais maravilhosas. Isso é o fantástico de um concurso que realmente acontece como tem que acontecer, de uma forma honesta, e sempre é assim, porque você não sabe o que vai acontecer, e às vezes você se surpreende, e às vezes essa surpresa é sensacional, e Luciana Bertolini acabou sendo a Miss Brasil, quiçá das franquias Mundo e Universo, que mais viajou pelo planeta. Ela foi a 12 países, ela foi convidada da FIFA para ir à Copa do Mundo na África do Sul, ela conheceu 12 países, ela nos representou muito bem no Miss Mundo, ela é uma pessoa assim, absolutamente extraordinária. E naquele momento me deu um branco, eu não sabia nem quem era a Miss Roraima, entendeu? Ainda apresentar. Então, é isso, é uma montanha-russa mesmo, é uma coisa que eu não sei nem te explicar, mas tem um pouquinho de receio, Regi, sim, porque você não sabe. Talvez ela se lembre, a Regi é evangélica, né? Então, para mim, era uma coisa nova. Nós temos uma Miss Brasil evangélica, e como serão os evangélicos? Será que ela é muito conservadora? Até onde eu posso ir? O que eu posso falar? O que eu não posso? Eu tinha, assim, vários dedos, e a Regi era bem reservada. E a Regiane acabou sendo uma das Misses com quem eu tive mais contato, né? Porque ela morou com a gente durante muito tempo, no Rio de Janeiro, em São Paulo. Também teve um ano excepcional, ainda mais sendo um dos primeiros. E é isso, eu sempre deixei nas mãos de Deus e sempre me deixei surpreender positivamente. Seja quem for, você esperando ou não esperando, você tem que abraçar e fazer daquilo o melhor, né? E todas foram merecedoras dos seus títulos. Por mais que às vezes a gente esperasse outra, quem chegou, em algum ponto a gente viu, venceu porque mereceu, classificando lá fora, não classificando, todas têm histórias maravilhosas com a gente. Tá certo. Olha, a Maria de Oliveira, da cidade de Lagoa Afonso Cláudio, no Espírito Santo, ela pergunta: Henrique, qual o valor atual da taxa de inscrição que o Brasil paga para participar do Miss World? Existem variações de valores entre outros países, como ocorre no Miss Universo? Tá, Maria, a primeira parte eu não posso te responder. Não é pouco, mas eu tenho uma cláusula de confidencialidade no contrato leonino. Então, isso, infelizmente, eu não posso te dizer, mas eu posso te dizer que sim, há uma variação, isso a gente escuta e sabe, só para as pessoas entenderem. Além da taxa da licença, existe, se uma televisão televisiona em um país tal, existe a taxa da televisão. E tanto uma quanto a outra, eles tomam, todo ano eles fazem um questionário assim imenso. Você cobra licenças, você tem patrocinadores, quais são os patrocinadores, valores, tal, e a gente vai respondendo tudo. E é baseado nisso também o tamanho do país e as possibilidades que você tem, né, dentro daquele país. Então, eu imagino que uma ilha pequena de 50 mil habitantes vai pagar muito menos que um grande país como o Brasil, ou a Índia, onde o interesse é muito grande. Aliás, até uma curiosidade falando em Índia, eu estava falando um amigo meu que faz parte da preparação das candidatas à Miss Índia, né? E a gente estava discutindo sobre isso. Qual concurso é mais assistido no seu Miss Universo ou Miss Mundo? Que existem números jogados por aí, mas a gente não tem esse número real. E ele falou: Henrique, olha, se depender da Índia, que é um país de 1,2, né, bilhões de habitantes, sem dúvida o Miss Mundo. Porque aqui na Índia, o Miss Mundo é televisionado, o Miss Universo não é, né? Já tem mais de 10 anos que o Miss Universo não passa na Índia, e a audiência é tão grande que ele é passado umas 5 vezes, não só ao vivo, como umas 4 vezes mais, principalmente se o resultado da indiana é bom. Então eles calculam que pelo menos 300 milhões de indianos assistam o Miss Mundo todos os anos. Então só aí você coloca a China, que não televisiona o Miss Universo, mas televisiona o Miss Mundo. E vários países da Europa onde o Miss Mundo tem mais peso do que o Miss Universo. Então essa coisa também do Miss Mundo, Miss Universo é muito relativo. Vai ter países que vão valorizar mais um. Aqui a gente sabe que o Miss Universo tem muito mais tradição, e talvez até pelo fato do Miss Mundo ter permitido durante muitas décadas essa coisa do segundo lugar, né? Era a Miss Brasil número 2 ou a Miss Brasil número 3, o país tenha vivido muito tempo à sombra do Miss Universo, até hoje, de certa forma,
Não, nem de certa forma, o Miss Brasil Universo, ele é o concurso mais popular do país. É muito difícil você mudar e também tudo bem, o Miss Mundo tem o seu público. É uma coisa muito interessante da internet, dessa era que a gente vive, que independente de você ter uma TV que passe ou não, hoje você assiste pela internet, quem gosta vai estar lá, e é isso. Eu acho que o público de concurso de beleza, ele vai estar torcendo pelo Brasil em todos os concursos, né? Independente de ser Universo, Mundo, Grand, International, o que for, a gente quer título para o Brasil. Olha, a nossa última pergunta aqui, antes do nosso ping-pong, né? Agora eu tenho que correr um pouquinho com você, mas do tempo da Instagram não derrubar a gente aqui. Vamos lá. É a seguinte. O Ed Roberto, de Campinas, São Paulo, ele pergunta, são duas perguntas em uma. Qual é a sua aposta para o concurso de Miss Universo 2021 com Júlia Gama? Você e a Júlia Gama têm amizades e contatos até hoje, mesmo após a aclamação dela como Miss Brasil Universo? Eu vejo na Júlia Gama um potencial muito grande. Ela é uma menina de muita garra e de muita entrega mesmo. Se você fala para a Júlia se transforme numa onça, de algum jeito ela vai e se transforma. Então, ela sabe se adaptar à situação. A amizade, evidentemente, continua, o carinho, a torcida. Também aqui a gente teve uma montanha russa de sentimentos, né? Quando eu soube ou suspeitava, eu fiquei muito feliz. Roberto Macedo me convidou para aquela live inicial, fiz com muito entusiasmo. Aí tive um pequeno momento de decepção, que ela sabe, porque eu saí da live e aí, no primeiro texto dela, eu li, como é que foi, de estudante universitária, a atriz na China, a Miss Brasil. Eu falei, opa, tá faltando algo nessa história. Eu fiquei muito triste com aquilo, e ela sabe disso, né? Os amigos mais próximos sabem também, porque o que inclusive levou ela a ser a Miss Brasil Universo hoje foi tudo que a gente viveu juntos, e tudo foi muito intenso, muito forte, né? A gente, uma das maiores emoções para mim, nesses anos todos, foi o momento que ela ganhou Beleza com Propósito, as ideias geniais que ela teve naquele processo todo, mas depois também ela me explicou que aquilo, que talvez ela tenha se expressado mal, mas que ao mesmo tempo ela estava começando uma história nova e que eu tinha que entender, que era aquele momento, e sim, eu entendi. Depois disso a gente se encontrou, e sempre que eu vejo alguma coisa que eu sinto que possa ajudar ela, né, nessa caminhada dela, nessa jornada dela rumo ao Miss Universo, eu passo para ela, a gente troca ideia. Antes do Natal ela chamou a mim e o João Ricardo para um café, foi maravilhoso. Então eu tenho muito amor pela Júlia, não é nem carinho, é muito amor. Torço, né, ela faz parte da nossa história. Eu entendo sim que são sentimentos, sabe aquela coisa, você pensa assim, ela é a nossa Miss Brasil Mundo, ela tem uma história com a gente, ela ganhou Beleza com Propósito, ela foi top 10 e de repente é como se tudo aquilo tivesse guardado numa gaveta. Dói um pouco, eu sou sincero, não vou fazer média aqui, mas estou torcendo muito por ela e acredito no potencial dela. Acho sim que ela pode trazer um grande resultado, e não vai ser fácil, né? A gente tem candidatas belíssimas por lá, e eu teria até algumas, quem seriam as principais rivais. Hoje eu vejo a Miss Peru como uma rival muito forte, uma mulher espetacular. Hoje a gente até escreveu uma matéria sobre ela no Instagram do Global Viewers. A Miss Romênia, quem eu conheci no Miss Supranational, quando ela ficou em terceiro lugar, e depois foi finalista também no Miss International, que, meu Deus, que menina encantadora. Eu tenho, assim, certeza absoluta que a Romênia vai classificar pela primeira vez, no mínimo vai chegar aí no top 10, vejo ela com possibilidade de ganhar. Mas quem eu vejo como grande adversário, colocaria nessa lista a Miss Canadá, que eu acho extremamente interessante e muito de acordo com o que eu vejo que eles buscam hoje. E se a gente for falar em beleza, eu apostaria aí na Miss Jamaica, que eu acho extraordinária. E eles estão devendo aí um título para a Jamaica, né? Algumas batendo na trave, até merecendo mais. Eu acho a Miss Jamaica de uma beleza extraordinária. Aí eu tô te falando assim, nota 10. Então, talvez a Jamaica seja a grande adversária da Júlia aí nessa caminhada, né? Acho que
pode ter uma dobradinha, Miss Mundo e Miss Universo com Jamaica, mas a gente torce para que essa dobradinha seja Brasil e Brasil, com a Miss Universo desse ano e a Miss Mundo, vamos ver. Sim. E o que você acha de Porto Rico e México? Também são bem acho a porto-riquenha muito bonita, é muito bonita. A mexicana também, a mexicana concorreu com a Gabi, como eu te falei, sempre foi uma grande favorita no Miss Mundo, né? Todo mundo esperava ela ali, até mesmo como uma opção para vencer, acabou em segundo lugar, é uma mulher espetacular. Também vejo as duas como fortes candidatas, aí mais a mexicana do que a porto-riquenha, que eu acho muito bonita também, mas são ótimas opções, e talvez a chilena também, eu acho muito boa. Uma candidata que eu acho que pode surpreender é a Miss Bolívia, tá? Eu acho ela interessantíssima, tanto em termos de beleza física, como de conteúdo. Eu já vi algumas entrevistas dela, mesmo a live que ela fez com a Júlia, achei bem interessante. Eu vejo a boliviana como forte candidata. África do Sul, eu sei um pouquinho da história dela, ela desde pequena, ela se prepara para isso, né? E ela é extremamente preparada, tem um rosto belíssimo e um perfil bastante diferente da atual Miss Universo, e ao mesmo tempo lembra um pouquinho a Rowling Strauss, que é para mim uma das misses mais extraordinárias aí de todos os tempos. Então, acho que a África do Sul também, quem sabe? Eles vêm tão bem aí ultimamente. A Argentina também está bonita, né? Bonita, eu não vejo assim chegando ali, né? Mas se você me perguntar onde você vê a Júlia chegando, eu vejo ela com potencial. Eu espero que ela tenha a oportunidade de pegar o microfone. Se ela chegar no top 20 e o Miss Universo mantiver aquele discurso das 20, ela vai poder falar. A Júlia fala muito bem, ela é muito carismática. O inglês dela já era bom, hoje ele está ainda melhor. E então eu quero muito ver a Júlia falando. Quem sabe, até essa questão que a gente discutiu sobre as brasileiras em entrevistas, ela tendo essa oportunidade de agarrar o microfone, ela pode detonar com a concorrência e chegar, né? Porque ela é muito focada, sabe? Ela é uma menina que vai escutar bem a pergunta, que vai formular bem a resposta, e ela está dominando bem o inglês. Então, se ela tiver essa oportunidade, acho que a gente vai ver a Júlia chegando super longe aí, quem sabe brigando pelo título. Seria lindo. Com certeza, vamos torcer, né? Vamos dar para dar tudo certo. É Bem, isso aí. Henrique, nós estamos chegando no final da live. Eu vou fazer um joguinho de palavras com você, que eu estou fazendo com os nossos entrevistados e entrevistadas. Nosso ping-pong final da live. E aí legal. Eu queria que você dissesse o que significa essas palavras para você. Uma lembrança. Uma lembrança. São várias. Falando do mundo Miss, eu acho que todos os momentos vividos com as nossas Misses e Misters são os concursos, né? Mas principalmente a emoção de você estar lá fora com a bandeira do Brasil, vendo eles avançando, sempre são lembranças muito, muito boas, valiosas. Gratidão. Gratidão por poder trabalhar com o que eu amo, minha família, meus amigos, ter a minha irmã como sócia, e fazendo um trabalho maravilhoso, poder ter o concurso, fazer dele um instrumento para ajudar pessoas. Eu tenho muita, muita gratidão por tudo isso. Sim, demais. Um país. Um país... Poxa, tem tantos aí, mas deixa eu ver. Se a gente for jogar para o mundo Miss, eu vou te dizer que a gente teve momentos tão incríveis em Bali. Bali tem uma energia tão especial que nesse momento me vem a Indonésia, para te falar. Uma atriz. Do Brasil, Fernanda Montenegro, lá fora, Mary Streep, excelente atriz. Um ator. Um ator, Joaquim Fênix. Acho ele fantástico. Esperança. De uma coroa azul, logo para o Brasil. Mas falando sério, de um mundo com mais respeito, né? Que as pessoas possam se respeitar mais. Eu acho que isso vem sendo muito discutido atualmente.
né, as opiniões políticas ganham tanta paixão. Hoje eu sinto que nas redes sociais as pessoas têm uma necessidade de ter a última palavra, de ter a razão em tudo. E eu tenho esperança de ver um mundo onde a gente possa aceitar ideias diferentes, né, e viver em paz mesmo, porque é tanta briga, tanta bobagem por tão pouco, né, no mundo mesmo, a gente vê tanta gente tentando derrubar os outros, achando que precisam disso para conquistar o seu espaço, quando tem espaço para todo mundo. Basta você criar a sua história com credibilidade, com verdade. Você não precisa estar denegrindo, você não precisa estar empurrando ninguém. Então, é isso, essa linha aí. Emoção. Voltando aí para Mundo Miss, eu acho que também a emoção, você vê uma Elise chegando no top 5, a Marjorie, que eu caí, eu me joguei no chão quando ela foi a última a ser chamada, ali foi muito emocionante. E tantas outras, né? Sempre uma emoção. E ir a esses concursos é algo que eu sugiro a todo missólogo. E até deixo um pedido aqui, vamos pedir para os missólogos brasileiros também irem mais ao Miss Mundo, né? Engrossar a torcida lá. Na última vez nós éramos 9 ou 10 pessoas, foi muito legal. No intervalo a gente fazia um barulho lá, o apresentador brincava com a gente e tal. Apontava para eles, pô, você trouxe aí uma galera. Então imagina se a gente conseguisse levar ainda mais gente, como geralmente vai para o Miss Universo, né? Então, os concursos são muito emocionantes. Para as pessoas que são apaixonadas por concursos, eu recomendo isso, fazer uma economiazinha para ir para o Miss Mundo, para o Universo, para torcer pelo Brasil, que é uma emoção muito grande sempre. Tristeza. Tristeza, eu acho que gente ruim, mentira. E esse momento que o mundo tá vivendo agora, né, essa pandemia é uma tristeza, mas eu também acredito que tudo tem um motivo, que a gente tem que tirar sempre o que é positivo, porque se a gente vivesse num conto de fadas, ninguém aprendia nada. E é das coisas difíceis que a gente tira as lições, que a gente cresce, que a gente amadurece, mas tem que crescer e amadurecer. O que não vale é ficar estático ou não se entregar a essa mudança, né, para que o mundo se torne de fato um lugar melhor. Um prato. Olha, qualquer prato com uma boa companhia, né, seja família, a pessoa que você ama, mas se eu fosse te falar um prato mesmo, algo que eu não canso de comer, açaí. Seja o original do Pará ou sorvete de açaí. Eu sou apaixonado. Se tiver uma caixa em casa, é um inferno, ela vai inteira. Vida. Vida é amor, vida é maravilhosa. A gente, às vezes eu penso, né, poxa, por que tem que ser tão curta, mesmo sendo uma pessoa de fé, de acreditar que as coisas continuam, de acreditar na possibilidade até da reencarnação. Eu acho que a reencarnação traz muita lógica para tudo, porque por que a gente é tão diferente, uns têm melhores oportunidades que outras. Eu acredito que isso aqui é uma escola e que talvez a gente venha de diversas formas para aprender e para crescer. Então eu valorizo demais a vida, espero viver bastante e com saúde. E a última palavra, fé. Poxa, muita. Eu sou uma pessoa de muita fé, sempre busquei muito entender a religiosidade, a fé, tenho muita fé em Nossa Senhora de Guadalupe. Ela é uma coisa assim, é algo incrível, uma força incrível. Não tem um pedido que não seja atendido, principalmente, mas eu também não faço pedidos sem sentido, né? Então, eu sou uma pessoa de muita fé e acho que fé é tudo pra gente, né? É o acreditar, não importa o quê, né? Dá sentido a tudo. Tá certo. Eu queria agradecer, Henrique, a sua participação, sua presença nessa live. Eu que te Eu estou agradeço, muito meu amigo. feliz, eu estou muito feliz porque até eu estou tendo a oportunidade de conhecer um pouco o Henrique Fontes. A gente sempre se esbarrava em eventos aqui, quando você vem a Verdade. Pernambuco, mas a gente não tivemos a oportunidade de sentar para conversar. E hoje a gente fizemos aqui, com essa live aqui, que eu só tenho que
Estou muito feliz com esse projeto de abrir esse espaço para conhecer essas personalidades do mundo Miss, seja coordenador do concurso, as Misses, quem tem uma história para trazer de verdade com relação ao mundo Miss. E uma êxtase de felicidade que eu sinto de poder estar contribuindo, de poder ter um capítulo da história de vocês aqui. Eu já vi, tem belíssimas candidatas esse ano no Miss Brasil Mundo, e a minha Beleza Regional 2013 está lá disputando, estou torcendo por ela também, a Estela Cabral, Miss Fernando de Noronha, né? Uma menina extremamente engajada, muito, muito mesmo, muito dedicada. Eu vejo uma evolução nela, assim, constante, né? E o amor que ela tem pelos projetos, por toda a situação, né? O amor que ela coloca na faixa é lindo de se ver. Eu estou te falando, a gente tem um grupo aí fenomenal de 48 candidatos. A história dela, eu fui trabalhar com ela em 2013, ela é na recepção da empresa. Eu olhei para o biotipo dela e disse, essa menina tem tendência a ser uma Miss. Então, praticamente, eu convidei para ela de concorrer no Miss Beleza Regional, e aí ela aceitou o convite. Foi quando, em 2013, ela entrou no mundo Miss e perseguiu algumas vezes aqui em Pernambuco para entrar no Miss Pernambuco Universo, mas foi sempre cotada, mas não teve a oportunidade. E surgiu ano passado essa oportunidade, quando ela já está quase se retirando do mundo Miss, por conta da idade, do período, e ela está muito feliz, está se dedicando muito, assim, e se Deus quiser, a gente torce. Pernambuco tem 2 representantes, né? O Brasil inteiro está com várias representantes de peso, assim, e que eu desejo a você que seja um sucesso, que vai ser maravilhoso. Já tem alguma previsão de quando vai ser o Miss Mundo em Londres esse ano? Então, é a 70ª edição. A última vez que eu conversei com eles, eles ainda não tinham uma data. Me disseram que tinha alguns países aí ainda interessados. Talvez não seja Londres, mas eles têm grande interesse de fazer lá, por ser uma data tão importante, né? São 70 anos do concurso. Mas o nosso é no dia 19 de agosto, lá em Brasília. Estou indo para lá na outra semana para ver detalhes de produção. A gente está preparando algo muito bacana. É a possibilidade de fazer um grande teatro, mesmo se não puder ter público, fazer um evento grandioso esse ano, se Deus quiser, com o palco que ele merece e com candidatas incríveis, né? Então, mais uma vez, convidar o pessoal aí para acompanhar no @Miss Brasil Oficial, no nosso site que é missbrasil.com.br, né, todas as novidades e seguir as meninas, né, ver como elas evoluem. É também a primeira vez que a gente tem um grupo completo tantos meses antes, né? Então, existe a possibilidade, só não vai se preparar quem não quiser. Essa que é a verdade. Então, a gente vai chegar aí com um grupo afiado e espetacular, né? Tem tudo para ser um grande evento e assim será. Quem sabe a nossa Miss Mundo não está aí. Só dando um spoiler, né? Esse ano a gente tem 2 spoilers, vou te dar. Um que a gente vai homenagear a Lúcia Petri, que são 50 anos, né, de um orgulho nacional, de um patrimônio nacional. E outro que, voltando de Pernambuco, a gente já está confirmado que o Miss Grand Brasil vai acontecer em Pernambuco. É dia 11 de setembro, a final. E a gente deve ter 2 edições do concurso esse ano, uma agora em março e outra em outubro. Então, a brasileira vai ter pouco tempo de preparação, né? Mas tudo bem, vai ser um evento grandioso, com a produção do Miguel Braga, talentosíssimo, né? Tem tanta tradição em concurso lá em Pernambuco. Não deixo você aí com essas 2 notícias em primeira mão. Boa notícia, com certeza. E eu vou estar lá fazendo a cobertura do evento com vocês lá. Vai ser um prazer. Você vai estar lá em Pernambuco, em setembro? Já estou, voltei para Recife. Então você vai estar lá no júri, vai ajudar a gente a escolher a Miss Grand Brasil. Vai ser um prazer ter você lá com a gente. Vai ser para mim maravilhoso, assim. Muito obrigado desde já pelo convite aceito. Tá certo, bom, meu bem? Muito obrigado, Henrique. Eu que te agradeço. Quero desejar boa noite a todos os nossos seguidores. Lembrando que a nossa próxima live é com a Zéilma Loyola, Miss Ceará Universo 84, na próxima terça-feira, dia 16, com carnaval ou sem carnaval. A
Zé Ilma vai estar conosco aqui para ser homenageada na série Miss Brasil Forever. E Vamos acompanhar. eu estou aguardando com muita ansiedade que é mais histórias de 1984 que vai vir para a gente descobrir mais assim daquela década. E muitas outras que virão esse ano. Vou soltar só um spoiler para você de uma Gabriela Marcos, que vem por aí, Annelisa Flores, Maravilhosa. mas Ingrid Budak, de 75, vai vir também, não é? E a Regiane, a Jane Borges, estão aí na estrada aí da Miss Brasil Forever esse ano. Então vão vir boas lives para todos os seguidores assim. E muito obrigado a todos. Espero vocês terça-feira, dia 16 de fevereiro, às 20h30 aqui no @Miss Beleza Regional. E mais uma vez, Henrique, boa sorte para você, boa sorte. Obrigado, meu amigo. Grande espetáculo e um grande concurso. E conte comigo sempre. Tá certo? Valeu, pessoal. Um forte abraço. Obrigado pela oportunidade. Obrigado. Boa noite para vocês. Boa noite.